queridos amigos desencarnados, que todos tenhamos esse momento de reflexão, esse momento de comunhão de pensamento que tanto buscamos, cada dia mais, né? Então, pensando no que ia ser falado, né, o tema que a gente ia utilizar, eu não vou usar, mas acho que vai ser melhor, né? Acho que vai ser melhor assim. Então, o tema que escolhi para falar é sobre a tolerância, né? E, por incrível que pareça, é muito difícil falar sobre a tolerância. A gente fala muito, mas na hora que a gente começa a fazer o esboço, a tentar fazer uma síntese, é muito difícil, porque ela comporta uma série de situações dentro desse conceito, né? Mas a gente vai tentar. Então, a palavra tolerância é do latim tolerantia, do verbo tolerare, que significa suportar. No dicionário brasileiro, a gente tem que é a qualidade do tolerante, aquele que é indulgente, que desculpa certas falhas ou erros, que respeita a opinião alheia, que perdoa, que releva. Quando a gente vê essas definições, a gente já entende que essa é uma atitude fundamental para que a gente possa viver em sociedade, né? Em comunidade, em sociedade. Porque ela significa respeito, né? Ela significa respeito aos pontos de vista dos outros e significa também a compreensão desses pontos de vista. E quando a gente fala ponto de vista da gente, ponto de vista dos outros, o que significa ponto de vista? Ponto de vista é a vista de um ponto. Então, quando a gente fala assim, esse é o meu ponto de vista, realmente é o seu, porque a gente está vendo sobre um determinado prisma, sobre uma determinada ótica. A gente não consegue ver o todo. A gente ainda não tem uma condição espiritual que nos permita ter uma visão totalmente abrangente, nem uma compreensão absoluta sobre as coisas. Então, o respeito ao ponto de vista, ele é muito importante que a gente já tenha, quando a gente quer defender o nosso ponto de vista, que a gente tenha a ideia de que é uma visão pequena. Por mais que a gente estude, por mais que a gente tenha uma vivência, ainda não é o todo. Porque eu não consigo viver as experiências dos outros, ter a facilidade, muitas vezes, que um outro tem, uma visão que o outro tem, para que eu critique, para que eu contrarie esse ponto de vista. Por exemplo, tem gente assim, que ela vai numa consulta médica, e aí ela sai da consulta, ela fala assim, nossa, eu vim aqui no médico, eu estava com tudo, eu estava com dor em tudo, eu estava com isso, eu estava com aquilo, o médico falou que eu estou bem. Como que eu estou bem? Né? Só que para o ponto de vista do médico, que tem como vista a questão clínica, a pessoa está com a situação física dela preservada. Ela pode ter um probleminha aqui, um probleminha ali, uma coisa mínima aqui, mas no geral, ela está bem. E a pessoa sai do médico indignada. Por quê? No ponto de vista dela, ela está mal. Ela está doente. Ela está com dor. E no ponto de vista do médico, ela está bem. Então, é muito importante que a gente já tenha essa diferenciação do ponto de vista, né? Com isso, a gente vai começando a ampliar um pouquinho a nossa linha de pensamento. Então,
O que a gente tem que fazer nessa atitude de tolerância é respeitar as diferenças, compreender e respeitar as diferenças. Então tem que respeitar todo tipo de diferença? Sim, todo tipo de diferença. É a diferença de cultura, é a diferença de religião, é a diferença de nível social, é a diferença de língua, de política, qualquer que seja a diferença. Eu tenho que respeitar, porque o outro tem uma visão da coisa diferente da minha, né? E como a minha não é a total, eu tenho que aprender a respeitar. E esse respeito, essa tolerância, essa compreensão, ela não pode ser vista como um fardo. Nossa, eu vou chegar no trabalho amanhã, eu tenho que tolerar fulano. Gente, que sufoco que é tolerar aquela pessoa. Nossa, aquela pessoa é assim, ela é assada, ela age assim, ela se veste desse jeito, ela fala alto, ela... Então, se transforma num fardo. Eu vou para o trabalho já com todo aquele pensamento de intolerância para aplicar. Aí a pessoa abre a boca, eu já faço aquela cara. A pessoa emite uma opinião, eu já discordo, nem sei se eu nem refleti sobre o que ela opinou, mas eu já discordo. E assim a gente vai caminhando, tratando como um fardo aquela situação que de compreensão, né? De entendimento. Eu tenho que entender que aquela pessoa, de acordo com as experiências dela, de acordo com o nível dela de conhecimento espiritual, ela ainda é daquele jeito. Ou aquele jeito, de repente, é mais certo do que o meu. Por que o meu é o correto? Por que o meu é o mais certo? Porque o jeito que eu acho é o perfeito. A gente não é perfeito, ninguém é perfeito. Estando aqui na Terra, não existe perfeição. E a gente tem a tendência a achar que o da gente é o certo e o do outro é errado. Eu conheço. Nossa, eu já vivi isso, eu já passei por isso. Não, mas espera aí. Você passou por aquela situação, mas exatamente nas mesmas condições, exatamente no mesmo contexto, exatamente com o mesmo grau de entendimento seu e das pessoas envolvidas? Não, então não dá para a gente dizer. A gente tem que ter a compreensão de que cada um passa pela sua experiência e a gente tem que compreender e auxiliar ao invés de criticar. Até outro dia, até estava conversando com uma pessoa aqui da casa e falei do fardo, eu lembrei dessa história de uma que eu ouvi o Haroldo Dutra contando, que ele falou assim que uma pessoa desencarnou, né? Uma mulher desencarnou, uma mulher muito boa, muito trabalhadora, ligada dentro do espiritismo com muitas obras de caridade, etc., né? Casada com um homem extremamente intransigente, um homem chegado à bebida, a um certo grau de intolerância, né, com as coisas. E ela permaneceu casada com esse homem 46 anos. Aí ela desencarnou. Quando ela chega do outro lado, ela é muito bem recebida por todas as obras que ela fez. E quando chega lá, o mentor fala assim para ela: olha, dona fulana, a senhora vai ter que voltar logo, né? Ela falou: mas rápido assim? Não vou ter um tempo aqui para ficar, para estudar, tá? Ele falou: não, um pouquinho, mas vai ter que voltar logo. E olha, a senhora vai voltar e vai ser casada novamente com o seu fulano. Ela falou: o quê? De novo? Como assim? Eu fiquei 46 anos com esse homem. Eu aguentei isso, eu aguentei aquilo, eu fiz isso, 40, agora ele volta para ser meu marido de novo, mas não tem outro, né? Aí o mentor falou assim: não tem. Não é possível. Aturei esse homem 46 anos e vou ter que aturar de novo. Ele falou assim: quem disse para a senhora que era para aturar? Então,
Por aí a gente já entende que para ela a lição da tolerância não teve resultado. Porque se ela fez a opção de permanecer com ele, era para compreender. Era para tentar, com o exemplo dela, modificá-la. Se a gente não consegue, com o exemplo da gente modificar, né? Ela optou ficar, não era para considerar isso um castigo. Não era para considerar isso um fardo. E na medida que a gente considera um fardo, a gente não aprendeu. Então a lição tem que ser dada novamente. É a mesma coisa que a gente assim, essa parte da matemática eu não gosto. Eu vou estudar outras coisas, estudo física, química, biologia, tudo e tal. Estudo um pouquinho da matemática, mas quando chegar em equação eu não vou estudar. Seja o que Deus quiser. Tudo bem, chega na prova, caem 2 questões de equação. O resto dá e passa, né? Chega no outro ano, primeira aula de matemática, equação. Eu falo, meu Deus, e agora? E agora você não aprendeu. Agora você vai ter que aprender. É de novo o sufoco, é de novo correr atrás para aprender uma lição que a gente deixou para trás. Então, quando ele falou isso, eu falei assim, nossa, realmente, né? Quanto que a gente escuta isso? Né? Nossa, tive que aturar tal situação, tive que aturar tal pessoa, Gente, se está aturando, está tudo perdido, não adianta nada. Começa de novo, porque não está funcionando, né? Vamos virar o botãozinho aí, que se não for para entender, então não adianta ficar junto, né? Então, quando a gente pensa que é compreender, é ser paciente, é ser fraterno. Porque a fraternidade, ela passa por isso, né? Por essa compreensão, pelo entendimento, pela caridade. Então, tem gente que fala assim, nossa, eu sou uma pessoa tão caridosa, né? Nossa, eu faço caridade de todo tipo, material, eu faço atendimento, eu faço isso, eu participo, não sei o que e tal. Chega em casa, a coisa ferve. Por quê? Porque ela não tem tolerância nenhuma. Não tem tolerância com o filho, não tem tolerância com o marido, não tem tolerância com o pai. O que ela está entendendo como fraternidade? Que tipo de caridade que ela está fazendo que não inclui a família dela? Que tipo de caridade ela entende, como ela entende a caridade, que ela não tem o sentimento da fraternidade junto? Então, a gente tem que se policiar muito, porque a gente tem uma tendência a separar. Vamos separar, essa é a caixinha da tolerância, essa é a caixinha da caridade, essa é a caixinha da fraternidade, essa é a caixinha... Não, gente, é tudo uma caixinha só. É uma caixinha só, que tem que ter um pouquinho de cada coisa, para que a gente consiga ter o entendimento. Caso contrário, a gente está pecando aí, achando que a gente está fazendo direito, que a gente está acertando, e a gente está mais errando do que acertando, né? No Livro dos Espíritos, na parte que fala do homem de bem, no item 3, eles falam assim: devemos ser indulgentes com as fraquezas dos outros, porque sabemos que também necessitamos da indulgência do nosso próximo, lembrando das palavras do Cristo: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E realmente, né? Quando Jesus falou nessa situação do atire a primeira pedra, que todo mundo ficou quietinho, né? Porque ninguém estava com essa bola toda, né? Então, ninguém se manifestou em atirar a pedra. Ele dá um grande exemplo da tolerância. A tolerância que se deveria ter com a atitude errada da mulher que estava envolvida na situação. Era o entendimento, a compreensão. E quando ele fala para ela, vai, não peques mais, o que ele faz? Ele não fica para ela, mas vem aqui. Agora eu fiz isso, eles não vão atacar, mas vem aqui. Vem aqui, quer dar aquela lição de moral, né? Não, e ele era o Cristo.
A gente muitas vezes se apossa, né, de um poder e quer dar lição de moral. E a gente não tem a menor condição para isso, a menor. Então, quando ele fala não peques mais, é o entendimento, é a compreensão do estágio, do grau de evolução daquela criatura, tentando fazer com que ela entenda que ela precisa melhorar, mas assim, se perdoa, minha filha, se perdoa, o que passou, passou, não dá para a gente voltar atrás e modificar, mas daqui para frente, age de uma forma diferente. E isso a gente tem que aprender a fazer com a gente mesmo. Quando a gente fala em tolerância, não é só com o outro, é com a gente também. Porque às vezes a gente comete um erro, comete uma falha, uma atitude que depois a gente vai repensar, a gente tem uma profunda intolerância com a gente. E não pode ser assim. Errar, a gente vai errar. Tomar decisões equivocadas, a gente vai tomar, porque faz parte desse estágio em que a gente se encontra. Mas o importante é que a gente não fique depois remoendo aquela situação. Mas se eu tivesse feito diferente? Mas se eu tivesse decidido tal coisa? Mas se não resolve. Aliás, deveria tirar o se, né, do vocabulário, porque a gente usa da forma errada. Então, quando a gente tem uma atitude que nos prejudica ou prejudica o próximo, vamos tentar corrigir, tentar reparar, mas não tentar reviver e ser um tolerante conosco mesmo, né? E a tolerância não significa que a gente tem que engolir sapo, não. A gente fala assim, ser tolerante eu tenho que aceitar tudo, eu tenho que ser bonzinho com tudo, eu tenho que ser aquele que não reclama de nada. Não é bem assim, né? Jesus mesmo, ele era enérgico quando era necessário, justamente para não ser conivente com a injustiça, com a maldade, com o erro. E a gente também, tolerância tem limite do mal que vai ser gerado com aquela atitude ou aquela situação. Então, ser tolerante não significa aceitar de forma indiscriminada as coisas. A gente tem que ter os critérios e não se conformar com um abuso que a gente presencia, com uma injustiça quando a gente presencia. Isso deixa de ser tolerância. Isso deixa de ser compreensão. Aí passa a ser a pessoa que é conivente com o erro. Então, são coisas que a gente tem que pensar, né? A tolerância é uma virtude, né? E a gente está aqui em busca de adquirir virtudes, né? Para isso que a gente veio, adquirir, melhorar as virtudes que a gente tem. E quando a gente reconhece nos outros o direito de ter as opiniões diferentes, a gente está exercitando essa virtude. E como que a gente exercita no nosso dia a dia? A pessoa fala assim, nossa, é mesmo, vou ter que mudar, vou ter que ter mais compreensão, vou ter que ter mais entendimento. Aí ela sai, pega o carro dela, quando ela chega na esquina, o cara ultrapassa, né? Motoqueiro, né? Coitado do motoqueiro, gente. O motoqueiro passa, atravessa na frente, corta, acabou a tolerância. Tolerância zero, né? A pessoa já fica brava, já emite um pensamento ruim para aquela pessoa, né? Às vezes ela não está desejando o mal, mas ela emite um pensamento que a gente já viu aqui, o pensamento tem forma, ele provoca um efeito. E cadê a tolerância? Cadê a tolerância? Já acabou? Já dá portão lá para fora, não precisa? Às vezes a gente tem que entender, gente, aquele que faz uma ultrapassagem errada, que comete, às vezes ele está com a cabeça cheia, ele está cheio de problema, ele tem tempo para fazer as coisas. Está errada a atitude dele? Tá. Mas nem por isso, eu, árvore do conhecimento da virtude, posso fazer uma crítica nesse sentido. Não é melhor fazer uma prece? Falar, Deus, acompanha
criatura, para que ele não aconteça nada com ele, para que ele não sofra um acidente, que ele caia em si e veja o erro que ele está cometendo, o perigo que ele está se expondo as outras pessoas. Aí sim, você está tendo uma atitude de entendimento, de compreensão e de caridade. No trabalho, na família, com os amigos, sempre existem as oportunidades de se exercitar a tolerância, né? De exercitar a fraternidade. E uma outra coisa é assim, a gente deixar de ser reativo. Alguém fala alguma coisa pra gente, na hora já sai aquela resposta, né? A pessoa já se protege, se defende. Não vamos ser assim, vamos tentar. E assim, quando eu digo tentar, gente, é todo mundo tentar, porque não pense vocês que eu não faço, não. Eu faço também. Tentar ter uma atitude diferente. Alguém falou alguma coisa que me causou, assim, uma reação, né? De raiva, de indignação e tal. Vamos usar da terapia, né? Do silêncio, vamos refletir durante 10 segundos para ver o que eu vou responder ou se eu não vou responder nada. Deixa que ela fique com aquele presente que ela tentou me dar, né? Que a gente fala assim, quando a gente não pega o presente é de quem tentou dar, né? Então, a gente tem que ter essa mesma visão. A pessoa tentou me agredir, se eu não aceitar como ofensa, ela não conseguiu me entregar. Então, a gente tem que ter essa visão. O Karnal, né, que é um historiador aí e tal, que faz muitas palestras e tal, ele fala assim que a gente tem que ter a tolerância, né, de entender por que a pessoa fala determinadas coisas. Então, ele fala assim, que se xingassem a mãe dele, ele não ia se incomodar, porque ele sabia da honra da mãe dele, que ela não era nada daquilo que estava sendo falado. Então, ele ia responder por quê? Não precisava, aquilo não o atingiu. Se eu chamassem de careca, que ele é, né? Também eu não ia me ofender, porque eu sou careca. Então, me chamar de careca nada mais está fazendo do que está enxergando, né? Que eu sou careca. Então, a gente muitas vezes recebe a coisa como ofensa e não deveria, né? Vamos tentar mudar a nossa forma de receber a provocação, de receber aquela palavra falada sem muita caridade, né? E tentar transformar aquilo numa brincadeira, transformar aquilo num silêncio, para que a gente não crie situações aí de intolerância. Outra coisa que a gente precisa entender é que a gente tem que amar mais e armar menos. A gente tem essa atitude assim de se armar já. Eu vou falar com uma pessoa que eu sei que ela tem um temperamento muito diferente do meu, eu já me armo. Ai, se ela me falar tal coisa. Ai, se ela tocar nesse assunto. Ai, né? A gente já vai armado. Vamos nos desarmar. Vamos de coração aberto e saber entender que cada um dá o que tem. Cada um só dá o que não adianta eu querer que o outro dê aquilo que ele não tem, o entendimento que ele ainda não alcançou, o grau de evolução que ele não tem. Gente, estamos todos aqui no mesmo barquinho. Então, vamos ter esse entendimento nós. Se eu me julgo diferente, então quem tem que ter o entendimento maior sou eu, né? Precisamos estar preparados para aceitar as criaturas como elas são, né? E porque a essência de todos nós é a mesma. Nós todos somos iguais. Em graus diferentes de evolução, mas essência igual. Então, possivelmente aquele que está ainda num grauzinho um pouquinho inferior, né, um grau de entendimento um pouquinho menor, eu já fui daquele jeito lá. E eu precisei de pessoas que tivessem tolerância comigo, que tivessem compreensão comigo, né?
E muitas vezes a gente esquece isso e trata a pessoa até muitas vezes com arrogância, né? Às vezes a gente se arvora tanto de o certo que a gente é arrogante com o outro. Imagina se a gente tem condição, né? É aquela coisa assim, vamos parar um pouquinho, vamos pensar, né? Se eu estou podendo ser arrogante, se eu estou podendo criticar, se eu estou podendo colocar nos outros os defeitos sem olhar para dentro de mim mesmo, né? A gente não tem condição de avaliar o interior do caráter de ninguém, né? E às vezes a gente acha que tem e faz, né? Isso. O sentimento de tolerância, ele é consequência da compreensão. Então, como não nos cabe salientar os erros e os defeitos de ninguém, nem criticar, a gente tem que então fazer o quê? Aceitar, desculpar, perdoar, atenuar e muitas vezes tentar transformar. Como que a gente transforma, né? O exemplo é a maior forma que a gente tem de tentar modificar alguém, né? Então, como que a gente educa filho? A gente educa filho gritando, a gente educa filho falando, batendo. Não. A gente pode até chamar atenção, né? Porque faz parte da educação, a disciplina e tudo mais. Mas a gente educa o filho pelo exemplo. Não se iluda quem achar que é de outra forma. É o exemplo. Porque mais tarde, se a gente fala A e faz B, em algum momento, quando ele agir, a gente fala, você não poderia ter feito isso. Fala, não, você fez. Então, é o exemplo que nos mostra aquilo que nós somos, e para nós e para os outros, né? Que podem, então, tentar se modificar. Outra coisa que a gente tem que falar da tolerância é o discurso de ódio que existe hoje em dia, principalmente nas redes sociais, né? Eu me sinto na obrigação de acompanhar alguma vertente, né? Então, fulano odeia o ciclano na internet. Tem que ter aquele monte de seguidor odiando junto. O outro ama o Beltrano. Tem que ter aquele monte de seguidor amando. Eu defendo X na política. Nossa. Aí, então, o que acontece? Tem aquele que... Ele não estou defendendo mais as ideias, porque dá a impressão, quando a gente vê algumas coisas nas redes sociais, que não é mais ideias, são as pessoas. Então, vem aquele ataque, né? Aquele ataque, mas ele é isso, ele fez isso. Blá, blá, blá. De uma forma, gente, que instiga o ódio, que instiga a intolerância. O mundo já está intolerante, né? Como que a pessoa, o indivíduo, vai ser tolerante também? A gente está no meio de uma guerra. Guerra por ganância, por sede de poder e intolerância. Não compreender que a outra pátria tem o direito de ter o regime que ela quiser, das pessoas terem a liberdade que elas julgam que elas têm o direito. Então, esse é um grande exemplo que a gente está vivendo. E com certeza, as pessoas envolvidas nessa situação estão usando da forma mais indevida possível os conceitos de amor, de caridade, de fraternidade e dando exemplos disso, né? Muitas vezes uma criança, um adolescente, principalmente nesses países tudo e tal, ele já se infla contra o inimigo, né? Que deveria ser um irmão, com todo o ódio, né? Com aquela coisa de vingança, né? Eu quero crescer para quando eu crescer eu poder matar aquele inimigo. Gente, o que a gente está plantando? O que a gente está semeando? E o que a gente espera colher? E quando eu digo a gente,
É porque muitas vezes, inconscientemente, a gente ajuda. A gente ajuda na intolerância. A gente toma partido sem saber, sem ter o conhecimento necessário para tomar o partido. Vamos orar, vamos pedir a Deus que ilumine as cabeças das pessoas que têm o poder de decisão. Não adianta a gente ligar a televisão e falar, ai, mas a Ucrânia, ai, coitadinhos da Ucrânia. Ah, mas os russos, nossa, russo é ruim mesmo, né? Então, gente, quem são os russos? Quem são os ucranianos? São irmãos nossos. Eu posso ter nascido na Rússia em alguma encarnação, posso ter nascido... Então, gente, vamos tentar trazer a paz para dentro de nós e exalar essa paz para fora, para que ela se instale, né, perto de todas as pessoas. São Tomás de Aquino, ele dizia que a tolerância é o mesmo que paciência. E paciência é uma virtude do ser humano baseada no seu autocontrole emocional. É a capacidade de aceitarmos a vida com um bom humor, suportar situações desagradáveis, comportamentos que nos incomodam, atitudes, gostos, preferências e opiniões que não são compatíveis com as nossas, sem perdermos a calma, a concentração e sem deixar de olhar o mundo com amor e aceitação. Realmente, a tolerância envolve paciência. A gente precisa ter a paciência para que a gente tenha tempo de refletir antes de reagir. Para que a gente tenha calma, a serenidade para entender, compreender a outra pessoa ou outras pessoas envolvidas. E muitas vezes, quando a gente faz, como o São Tomás falava, chegava no final do dia, ele deitava e começava a refletir sobre as atitudes, será que a gente não pega muito ato errado de intolerância, inclusive, no decorrer do nosso dia? Será que a gente não precisa, nesse momento de análise, de reflexão, falar assim, não, eu preciso me controlar melhor. Eu preciso modificar algumas reações que eu tenho, dar um tempo para que o sangue volte, né, sair do cérebro, né, e voltar ao coração, para que eu haja com mais calma, com mais amor, com mais compreensão. E para isso, para ter esse entendimento, a compaixão, né? Por isso que eu falei que a tolerância ela envolve tanta coisa, né? Porque envolve uma série de ações e de entendimento e de sentimentos, né? Para que a gente tenha compaixão, para que a gente tenha empatia, a gente precisa ter tolerância. Não existe empatia sem tolerância. Né? Quem fala assim, eu tenho empatia. Nossa, eu penso no meu vizinho. Ele passa pela situação X, me coloca no lugar dele. Mas deixa o vizinho jogar alguma coisa na frente do seu portão. Acabou. Acabou a empatia, acabou a tolerância, acabou tudo. Então, muitas vezes, a gente tem um sentimentinho bom e a gente se apega a ele e acha que a gente não está evoluído. Nossa, uma beleza. Mas passou daquele momentinho e vai para atitudes cotidianas, para situações cotidianas, a coisa caldo em torno, né? E aí a gente vai ver quanto a gente ainda precisa aprender, quanto a gente ainda precisa caminhar. Muitas vezes a gente fala assim, aquele povo de tal lugar, de tal situação, né? Nossa, que povo atrasado. Nossa, eles ainda fazem isso, eles fazem aquilo, né? Por acaso, nós estamos numa situação muito melhor? Pode estar na aparência, mas na essência, né? Na essência, a gente vive situações aqui críticas de abandono, críticas de corrupção, críticas
de comportamentos, e a gente acha que a gente pode olhar a casa do vizinho. Não podemos, não. Então, um outro exemplo que a gente dá, né, é da mulher que gostava de olhar na janela de manhã. Ela ia tomar café com o marido, ela sentava numa mesinha perto da janela dela, na cozinha. Aí ela ficava assim, nossa, você viu o vizinho aí? Olha a roupa dela no varal, roupa suja, encardida. A minha não, a minha é branquinha. Nossa, mas também trabalho, hein? Poxa vida do meu trabalho. Ela não, nossa, né? Lava de qualquer jeito, põe no varal de qualquer jeito e tal. Dia seguinte, nossa, você viu as camisas do marido? Olha só, tô amarelado, que nojo, isso aqui. Aí passam os dias, o marido não abre a boca. Passam os dias, ela vai tomar café, olha no varal, tudo branquinho. Ela fala assim, marido, você viu? Ela aprendeu a lavar roupa. Olha agora como que tá tudo limpinho. Acho que ela escutou meu pensamento. Ele falou assim, não, eu limpei a janela. E muitas vezes a gente, com a janelinha suja, a gente olha e com toda a turvação que tem ali, a gente enquadra a pessoa da forma mais equivocada, da forma mais errada e com as críticas mais ácidas que a gente pode fazer, né? Então, a tolerância é uma manifestação de sabedoria. Eu falo sempre que eu peço muito a Deus sabedoria, porque acho que quando a gente tem sabedoria, a gente consegue discernir, né, as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos pensamentos. E a tolerância é uma conquista. E aquilo que a gente quer conquistar requer esforço, requer empenho, para que a gente realmente consiga fazer essa conquista. E, afinal de contas, nós estamos aqui, todos juntos, para aprendermos a ser tolerantes, a sermos ouvintes, né? Tem gente que gosta de falar, mas não gosta de ouvir, né? A gente tem que ser, porque é um ato de fraternidade, e muitas vezes no ouvir a gente aprende muito. Então, vamos tentar exercitar em nós a tolerância na vida diária, a tolerância até em pensamento, né? Muitas vezes a gente não fala, mas lá por dentro, né, a gente está fazendo aquela série de julgamentos, aquela série de críticas silenciosas, mas como o pensamento tem forma, a gente está emitindo essas ideias, essas formas ao universo, alimentando a psicosfera dessas situações, né? Então, vamos buscar. Dentro de nós tem a sementinha que é colocada na centelha divina. Existe esse sentimento, existe esse padrão que a gente tem que seguir, que é o padrão divino, que Jesus veio exemplificar entre nós, que é uma criatura mais tolerante do que Jesus. Jesus foi perseguido, foi traído, foi crucificado e nunca apresentou revolta, nunca apresentou nenhum grau de intolerância com essa situação que ele vivia. Porque ele demonstrava para a gente exatamente o que é compreender, o que é entender a inferioridade daqueles que estão à nossa volta e dentro de nós mesmos. Então, um bom dia a todos, uma boa semana, que possamos todos refletir e tentar modificar as nossas ações e os nossos pensamentos. Muito obrigada.